Vamos agora, então, ao nosso quarto painel, perspectivas para a inspeção de carnes do Brasil. Vou ter a honra de convidar aqui a Gisele Camargo, delegada do Sindicato Nacional de Auditores Fiscais Federais Agropecuários do Estado de São Paulo. Por favor, Gisele, obrigado. Da mesma maneira, vamos receber a Sula Alves, diretora técnica da ABPA, Associação Brasileira de Proteína Animal. Sula, sinta-se à vontade aqui, por favor. Ana Lúcia Viana. Oi, Ana, por favor, também da mesma maneira, diretor do Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal. E completamos com a Cíntia Torres, diretora técnica da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne, a BIEC. Camardelli nos apoiou muito, especialmente no prêmio Carne Forte. Muito obrigado pela presença. Esse é o SEDAGRO, Seminário sobre Defesa Agropecuária. Deixa eu só saudar aqui a presença do senhor Cleverson Freitas, Superintendente Federal da Agricultura do Paraná. Obrigado, Cleverson. E também o senhor Túlio Tavares, de Santa Catarina, igualmente o Superintendente Federal da região, que eu peço um aplauso aos dois em nome de todos vocês. Gisele, é com você. Boa apresentação a todas as senhoras. Muito obrigado. Está aqui o passador, tá? Alô? Estão me ouvindo? Sim. Boa tarde a todos. Né? Alô? Gostaria de saudar a todos os presentes, né, por estarem aqui e privilegiar, né, o nosso seminário. Esse seminário ele está sendo promovido pela ANFA Sindical com o intuito de discutir, né, as atividades e as perspectivas para a inspeção de carnes no Brasil e promover um debate a respeito do assunto e atualizar a todos os presentes. Então, eu vou passar a palavra à doutora Ana para ela poder dar início à sua palestra. Eu vou começar falando um pouquinho para vocês das perspectivas da inspeção de carnes, da perspectiva do serviço oficial. Então, vocês sabem, né, o CIF, o Serviço de Inspeção Federal, é um serviço que foi estabelecido há 107 anos, é um serviço reconhecido, com muita credibilidade e que acessa a mais de 180 países desse mundo. A gente exporta nossos produtos para mais de 180 países e é o CIF, esse carimbo, que dá essas garantias necessárias de que o produto foi devidamente inspecionado e está atendendo a todos os requisitos de saúde pública e de saúde animal também. Então, como que a gente atua especificamente na inspeção? Qual que é o papel do governo na inspeção de produtos de origem animal? Fazendo a inspeção ante-mortem dos animais de abate, fazendo a inspeção pós-mortem dos animais de abate, fazendo a verificação oficial dos elementos de controle, coletando amostras para os programas oficiais e também fazendo a certificação sanitária internacional. Notem, somente o serviço oficial pode realizar essas etapas aqui que estão descritas. Além disso, a gente atua oficialmente, permanentemente, nos estabelecimentos submetidos à inspeção permanente, onde a gente tem abate dos animais e, periodicamente, de acordo com o risco estimado dos estabelecimentos, de maneira periódica. Atualmente, registrados no DIPOA, nós temos 3.378 estabelecimentos fabricantes de produtos de origem animal, aí de todos os tipos de proteína. Temos 3.772 estabelecimentos fabricantes de produtos destinados à alimentação animal. Desses produtos de origem animal, né, desses estabelecimentos, nós temos essa distribuição aqui. De carne, especificamente, que é o tema do nosso seminário, a gente tem 839 estabelecimentos fabricantes de carne ou de abate. Aí eu vou especificar aqui. Desculpa, estava aqui. Dentre esses estabelecimentos beneficiadores de carne ou abatedouros, a gente tem 479 abatedouros frigoríficos, que abatem ou aves, suínos, bovinos, equinos, caprinos e ovinos.
e 360 unidades de beneficiamento de produto de carne ou produtos cárnicos. E essa aqui é a distribuição dentro das unidades da Federação do Brasil dos estabelecimentos abatedouros frigoríficos. A gente vê que a gente tem um número de 144 abatedouros de aves, com o estado do Paraná tendo o maior número desses estabelecimentos. 219 abatedouros de bovinos, isso tudo é registrado no CIF, tá? Sendo o maior número no estado do Mato Grosso. 87 abatedouros de suíno, tendo o maior número no estado de Santa Catarina. E de ovinos e caprinos, nós temos 15, sendo o maior número no estado da Bahia. Ainda temos abatedouros de avestruz, abatedouros de coelhos, equinos e de pescados. Desses abates de animal, esse número ele é de 2021, tá? Essa estatística nossa é de 2021. 83% das aves foram abatidas em estabelecimentos registrados no CIF. Esse número ele vem caindo no decorrer dos anos. Em 2017, a gente tinha 93% das aves abatidas em estabelecimentos sob CIF. Esse número vai reduzir um pouquinho no ano de 2021. Sendo que foram inspecionadas pelo Serviço de Inspeção Federal 5 bilhões e 100 mil aves. Com relação ao abate de suínos, 77% dos suínos são abatidos em estabelecimentos sob CIF, sendo 40 milhões inspecionados no ano de 2021 e 69% dos bovinos abatidos no Brasil também são abatidos em estabelecimentos sob CIF. Sendo 18 milhões inspecionados no ano de 2021. A gente percebe uma leve queda do número de animais inspecionados no CIF em relação ao ano de 2020, 2021, que a gente não tem uma justificativa. A gente pode até dar uma debatida pode ser um tema do nosso debate aqui também. A estrutura, o serviço de inspeção, desde 2018, ele tem uma estrutura regionalizada e verticalizada, aonde as 11 regionais dos CIPOAs respondem diretamente para o DIPOA, do órgão central. Essa alteração de estrutura ela ocorreu no ano de 2018, como uma das ações do serviço oficial do governo, do Ministério da Agricultura, a Operação Carne Fraca. E desde então, o serviço ele vem evoluindo ao longo desses anos. Desde 2015 têm sido feitas mudanças estruturais, de procedimentais, de modelos de gestão, trabalhando-se com base em ciência, com avaliação de risco, para que a gente determine as ações que devem ser adotadas pelo serviço oficial, delimitando e separando, deixando bem claras quais são as atribuições do serviço oficial e quais são as atribuições do setor regulado. Então, desde então, a gente vem compartilhando essa responsabilidade da segurança do produto e do fornecimento do alimento seguro dentro das regras que são previstas não só na nossa legislação, mas também na legislação internacional. Utilizando-se sempre ferramentas de gestão de risco, buscando sempre ter aquela ligação, a correlação do produto desde a granja até a mesa do consumidor, por meio de programas oficiais delineados estatisticamente, com base em estudos de composição de produto, de segurança, sempre buscando, com base na ciência, com base em técnicas, ter a condição da segurança desse produto. E a gente também vem evoluindo na inspeção, trabalhando também com ferramentas de gestão de risco, que culminou na publicação da IN 79, que prevê a inspeção de suínos com base em risco. A gente concluiu também agora o estudo que vai alterar os procedimentos de inspeção de aves, também trabalhando com base em risco, tendo delimitadas o que é de importância de saúde pública, que o serviço oficial tem que atuar, e o que são falhas tecnológicas que o setor
pode atuar. E também a gente está com uma norma muito importante em revisão no momento, que são as normas técnicas de inspeção de bovinos. E a gente vem trabalhando ao longo desses anos também com a revisão constante dos atos normativos para que a gente tenha uma inspeção moderna e muito bem regulamentada, regimentada com base nas nossas regras e também nas regras internacionais. Saúde única, né, sempre buscando a responsabilização do estabelecimento pelo aquele seu fornecedor de matéria-prima. O estabelecimento ele é responsável pelo produtor que fornece para ele os animais que vão ingressar no abate, para que a gente tenha segurança de que toda a cadeia está sendo devidamente regulada, fiscalizada e que tenha um controle do estabelecimento também. Temos os projetos pilotos, né, da Secretaria de Defesa Agropecuária, de digitalização de todos os nossos procedimentos. Temos um projeto piloto de protocolos privados por meio de sistemas. Então, os programas de certificação sanitária, eles passarão a ser completamente sistematizados para no momento que o serviço oficial precisar emitir um certificado sanitário internacional, ele tenha todas as informações disponíveis para ele em tempo real, otimizando não só o nosso serviço, mas também os processos do setor regulado, das empresas. E a gente também vem trabalhando ao longo desses anos com indicadores de gestão, que são todos os processos que devem ser executados pelo departamento, pelo DIPOA. A gente faz um monitoramento mensal desses prazos que são feitos, realizados, os serviços que são prestados para a sociedade, regulando, avaliando e vendo o que precisa ser aprimorado. E esses aprimoramentos a gente sempre busca fazer por meio de atualização dos atos normativos. Um ponto muito importante que eu não poderia deixar de comentar, né, que eu não posso me alongar muito, é que hoje não é para a gente não quero ficar marcando uma data que para a gente, para o serviço de inspeção federal, foi muito marcante. Hoje completam 5 anos da deflagração da Operação Carne Fraca. E foi um momento muito difícil para o serviço oficial, para o CIF, né, especificamente. Um momento em que o serviço ele foi colocado em xeque, né, todos os países do mundo, a nossa sociedade, inclusive, né, colocou os servidores do Ministério da Agricultura, especificamente os que atuam na inspeção federal, em xeque com a relação à nossa atuação, colocou em xeque a segurança dos produtos que a gente fiscalizava. E hoje ver que após esses 5 anos que o CIF conseguiu retomar essa credibilidade, conseguiu reconquistar os espaços que foram perdidos ainda no mercado internacional de acesso aos nossos mercados, é muito importante. Eu acho que esse evento ele marca, né, para a gente essa data que a volta por cima, né, o renascimento, o ressurgimento do serviço do CIF diante daquele momento tão adverso que a gente passou. Então, assim, para mim é bem simbólico, é bem importante hoje estar aqui falando da inspeção, falando do CIF, e vou deixar agora a palavra para minhas companheiras de painel. Não, antes de passar, a gente modernizou muito, né? A gente vem modernizando, a gente vem conseguindo habilitações por meio de vídeo. Então, ao longo desses 2 anos, né, de pandemia, a gente não deixou de atuar em nenhum momento, não deixou de modernizar, de se adaptar, de ter uma adaptação do serviço com os dias atuais. Então a gente vem fazendo, né, habilitações de estabelecimentos, utilizando a ferramenta de videoconferência, e tem sido um avanço muito grande. A gente tem conseguido demonstrar a nossa atividade, o nosso serviço por meio das videoconferências. Então, a gente segue avançando sempre em linhas da modernização, em linhas que o mundo vem atuando. Então é isso. Muito obrigada, Ana Lúcia, excelente palestra.
eu queria informar aos presentes que, posteriormente, as perguntas, né, e os questionamentos eles poderão ser enviados pela leitura do QR Code. Vocês leem o QR Code, conseguem enviar as perguntas e a mensagem, ou no papelzinho que tem as nossas colaboradoras que estão andando aqui, elas também podem disponibilizar fisicamente o papel para vocês encaminharem as perguntas. Agora eu vou passar para a nossa outra painelista. Obrigada, Lisa. Boa tarde a todos. Primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. De verdade, eu particularmente e a entidade que eu represento tem um grande respeito pela categoria, né? E a gente não tem realmente como esquecer uma data como a de hoje, mas eu também tenho comigo uma premissa de que crise geram oportunidades, né? E eu acredito que a crise que nós tivemos, sim, há 5 anos atrás, gerou uma oportunidade da gente rever muita coisa, né? E a capacidade de recuperação é uma coisa típica de nós brasileiros, né? A gente se recupera. É uma mancha, mas que eu posso considerar que, perante a pujança do nosso setor num todo, não nos representa, né? Mas não deve ser esquecido. Então, eu creio que a gente não deve esquecer coisas que nos fazem crescer e melhorar. Eu acho que nos fez melhorar, sim. Eu acho que nos fez refletir, todo mundo, né? Setor público e privado. A nossa expectativa, né, sempre é de caminhar juntos, porque a gente não constrói nada de maneira isolada. E a Ana colocou aqui alguns números, a nossa presença no mercado internacional, que eu vou mostrar. Ela tem a ver, sim, com essa nossa força de trabalho conjunto. Eu sei que no dia a dia a gente está trabalhando, muitas vezes as pessoas brincam, né, lado A, lado B. Eu represento um setor que é regulado, né, que é inspecionado. Isso nem sempre traz um conforto para quem está sendo inspecionado ou sendo cobrado, mas isso é necessário e a gente compreende isso. Mas a gente sabe também que o nosso Ministério da Agricultura, na defesa dos interesses setoriais e crescimento do Brasil, não mede esforços. Isso é um reconhecimento que a BPA tem e quero relembrar aqui a vocês, tá? Então, por gentileza, a minha palestra, não sei se eu que passo aqui, Ana. Fazendo um pouco o nosso olhar, né? O nosso olhar um pouco sobre a inspeção, né, de carnes do Brasil. Então, para quem não me conhece, eu sou a Sula Alves, né? Meu nome é Sullivan, todo mundo conhece como Sula. Sou diretora técnica, como a Ana sempre diz, né? Na vida a gente passa por fase, mas atualmente eu estou representando a diretoria técnica da BPA. Então, a BPA, só para colocar aqui a todos informados, né? Nós temos representação nacional e internacional da avicultura brasileira, setores de carnes, né? De aves e suínos e de ovos, né? Temos, então, no nosso hall de representação, empresas produtoras de carne, né, de aves, suínos, ovos, material genético, associações estaduais e de setores fornecedores de equipamentos, certificadoras, aqui temos representante certificador associado, agradeço a presença, de insumos, de laboratórios e diversos outros elos da cadeia produtiva. Então, aqui nós temos, inclusive, algumas marcas, né, marcas comerciais que a gente tem de representação internacional. E aqui já foi colocada, tem outras oportunidades, né, os colegas que atuam na área de mercado. A gente tem o Brasil como um grande produtor e exportador de proteína animal em geral, né? A colega Cíntia vai falar aqui da parte de bovinocultura, mas nós somos um dos grandes players internacionais de proteína animal. Nós somos considerados celeiros da alimentação do mundo, né? Que eu falo da proteína animal, mas são diversos os produtos agrícolas, agropecuários que nós estamos alimentando o mundo. Então, a primeira responsabilidade que nós temos, sejam momentos de crise ou não, é com a alimentação do mundo, e isso tenho certeza que é uma bandeira que todos nós, independente setor regulado ou regulador, carrega consigo, né? O Brasil, então, é aí seguido, né, pelos Estados Unidos, o maior produtor de aves. Eu estou trazendo aqui só o exemplo da carne de frango, que é o nosso destaque, o nosso carro-chefe de produção e exportação, né, seguido dos demais países produtores. E como a Ana colocou, né, para carne de aves, pelo menos, nós estamos em mais de 150 países. Tem um orgulho muito grande a gente estar com a presença praticamente em todos os continentes, no caso de carne de aves, de suínos, de bovinos em todos, né, Cíntia? Um orgulho muito grande e é uma responsabilidade muito grande também. Por isso que esse fator união e trabalho público-privado, ele se faz cada vez mais relevante.
E eu não tenho dúvida que esse selinho que está ali acima, ele tem tudo a ver com isso. Me lembro que em 2015, se eu não me engano, ainda trabalhando na BRF, eu estive na planta de Kizad, nos Emirados Árabes, e um gerente da fábrica falou assim: você sabe que vem muitos inspetores fazer escola aqui? Eles vêm fazer escola conosco porque eles aprenderam com o que nós estamos fazendo aqui, o que é uma inspeção. Eles aprenderam o que é uma garantia da qualidade. Eles têm mandado inspetores vir aprender. E eu já vi várias vezes em auditorias internacionais pessoas inexperientes virem aprender aqui. Isso é um motivo de orgulho. Eu estou exaltando o motivo de orgulho não por fazer média com ninguém, porque eu estou diante dos fiscais que nós respeitamos. Mas é porque geralmente nós só ouvimos falar mal do nosso país. A gente só ouve falar mal dos nossos negócios. A gente só pega um exemplo ruim para colocar como se fosse representação de uma categoria, de um setor, de um todo. Nós temos que aprender a falar bem de nós mesmos, porque nós estamos em tudo quanto é continente aqui, não é à toa. Não é porque nossa carne é barata, não, porque carne barata tem muito país aí que faz também. É porque a gente tem respeito. E esse respeito, eu tenho certeza que foi conquistado junto. E o nosso Ministério da Agricultura, não é de hoje que eu falo, é respeitado. A gente, quando ouve falar do Ministério da Agricultura em outros lugares, a gente é respeitado. Então nós temos qualidade e temos certificação, sim. Então, falando um pouco sobre perspectivas, né, do ponto de vista do setor privado, e que ele nunca vai caminhar isoladamente, a gente tem aí um cenário global de desafios, né? A gente está no meio ainda de uma pandemia, embora a gente às vezes até queira esquecer, mas esses desafios que a gente enfrenta, e aí especialmente comentando sobre o desafio da medicina veterinária, da saúde pública na área de veterinária, eles mudaram muito, né? E o conhecimento também. Muita coisa a gente conseguiu crescer, muita coisa a gente conseguiu evoluir e muita coisa vem mudando de fato. O Brasil, como um grande player, não fica para trás. Às vezes a gente acha que tudo está acontecendo lá fora, tudo está acontecendo e aqui não. Quantas vezes a gente vem palestrantes estrangeiros falar pra gente e a gente cria aquela expectativa, né? Porque a pessoa é de uma universidade ou de algum outro lugar fora do Brasil e a gente cria aquela expectativa, vou ouvir novidades e a gente fala, era isso? Não desfazendo de ninguém, mas lembrando novamente que nós estamos muito à frente em muitas coisas, né? E a gente tem se tornado cada vez mais especializado, né? A gente tem percebido melhorias que nos dão condições também, essas qualidades, essas qualificações sanitárias nos dão condições de estar em diversos mercados, né? Graças a Deus, meu presidente Santin sempre fala e bate na madeira, a gente não tem influenza aviária, é um dos poucos países produtores do mundo que não tem influenza aviária. Isso também não é porque Deus é brasileiro, não, porque eu creio que seja, mas porque a gente tem feito um bom trabalho também de vigilância, de prevenção. Acredito também que nós temos e temos que assumir esse nosso papel. E hoje a cadeia, ela não fica de maneira isolada, né? A gente tem um trabalho e condições e deve seguir a cadeia, como se coloca, né? From farm to plate, né? Hoje da granja à mesa, a gente tem que assumir cada vez mais essa responsabilidade. E quem que são esses players que são envolvidos? Não só nós produtores ou o setor regulador, mas o consumidor também. E a gente vê então esse avanço, né, de um primórdio em que existia essa produção sem controle para uma produção que hoje a gente tem essa responsabilidade, em especial setores de aves e suínas, onde a gente tem integração, a gente tem uma facilidade, digamos assim, né? Não é que vamos ter um poder maior, mas tem uma facilidade maior nessa integração de toda a cadeia de valor para conhecer um pouco mais e assumir certas responsabilidades. O Brasil, então, né, dentro desse setor, né, o setor de proteínas no geral, ele está em constante evolução. A gente não está parado no tempo, né? A gente vem observando diversos avanços tecnológicos que têm colocado a gente em situação também de vantagem no cenário internacional, né? Então a gente teve publicação aqui, ressaltar o RISPOA, né, e suas atualizações. Havia um bom tempo precisando de atualização, isso foi um trabalho de excelência realizado e a gente teve publicações. A tecnologia, a gente falando da crise, né? A crise que trouxe oportunidade. Antigamente era tão difícil a gente entender o que aquela legislação quer dizer. Hoje a gente, por causa da crise da pandemia, começamos a trabalhar online. Quantas perguntas e respostas, quantas lives não foram feitas pelo mapa para poder orientar. E hoje a coisa fica um pouco mais digerível, um pouco mais acessível. Tá lá, eu posso acessar. Hoje para mim como associação é tão mais fácil, porque eles digam, também recebo muitas perguntas. E a gente tem ali facilidades, esse avanço, essa clareza que antes a gente achava que só tinha fora. Não, isso está aqui, está nas nossas mãos, né?
E no cenário global, né, a gente acompanhando tudo isso, a gente vê, a Ana comentou aí sobre a abordagem da inspeção com base em risco, isso é uma realidade internacional, né? Eu, quando eu não estava acompanhando o tema, e infelizmente eu não consigo acompanhar em todos os assuntos, mas eu estava tentando entender o que está acontecendo, por que a gente está fazendo isso, onde que a gente está nesse cenário, o que está fazendo a Europa, o que está fazendo os países que são referência para a gente. E aí então que eu fui parar para estudar e descobrir que tudo isso que a gente está fazendo, outros países, no caso países da Europa, União Europeia, Canadá, que são referência para a gente regulatória, está fazendo a modernização da inspeção, está trabalhando a inspeção com base em risco. Então não é uma coisa só nossa, é uma coisa que o mundo está buscando soluções, né? E a gente tem mostrado aí que a gente está acompanhando, a gente está antenado com o que está acontecendo. No Brasil tem um projeto de lei, né, que ele é denominado Projeto de Autocontrole. Para nós do setor de aves e suínos, autocontrole já existe há muito tempo, apesar da gente não ser perfeito, mas a gente já sabe e já tem obrigação de saber o que é autocontrole há muito tempo, né? Alguns outros setores ainda estão desenvolvendo mais. E aí então fica instituído a abordagem, né, do gerenciamento de risco na defesa do pecuário. Para a gente é muito bacana, a gente vê que a gente está avançando. É simples assim? Não, são desafios, todos têm que aprender, todos vão ter que se ligar de como fazer e assumir responsabilidade. A minha gerente fala muito que grandes poderes e grandes responsabilidades, é a síndrome do Homem-Aranha. Sempre que a gente vai ter mais espaço, eu falo isso para minha filha, deixo para você mais espaço porque eu confio em você. E porque eu confio em você, eu vou te dar mais desafios, né? E aí a gente vê esses avanços regulatórios, né? Aqui no caso da União Europeia, só para citar, a gente sempre tem como referência internacional para a gente entender onde a gente está, para onde a gente está indo. Se a gente, como um grande player mundial que exporta para diversos países, aqui 150 países, a gente tem que estar antenado ao que os outros países estão fazendo. Aqui a gente vê então os conceitos, né, que estão sendo mudados no modelo europeu, né, do tradicional de uma inspeção com base em visual, palpação e incisão, com uma intervenção muito maior, para uma inspeção com base em risco, com base em uma visão mais holística, né? Logicamente, todo o processo, né, depende de um treinamento, depende de um conhecimento, de um amadurecimento que a gente não nega que vai ter que ser, e vamos trabalhar bastante para isso, né? Impactos e mudanças, eu vejo aqui que para a Europa nada muito diferente do que a gente fica pensando para a gente, né? Há questionamentos, uma avaliação do custo, do efeito disso, como que a gente vai redefinir os critérios de condenação para diminuir o desperdício de alimentos, que hoje está na pauta da Agenda Global 2030 para a sustentabilidade e desenvolvimento sustentável, né? Todo o sistema de harmonização e procedimento para avaliação. Então a gente está vendo aqui as mesmas coisas que a gente vê para a Europa. A Europa é essa que a gente às vezes endeusa e acha que tudo lá funciona. Ah, o que aconteceu com carne fraca? Ah, teve fraude. Será que a gente parou para olhar o trace da União Europeia, que está público, mas a mídia não explora? O que aconteceu lá também? O que acontece? E é claro e é colocado assim como aqui? Será que a gente tem que se autoflagelar tanto assim? Os obstáculos também, resistências, dificuldade de inadequação do próprio sistema produtivo, custo para implementação. Mas a gente vai fazer o que diante disso? A gente vai desistir? Não, a gente vai seguir, porque nós somos o país da resiliência, né? Para aqui e para o setor privado, as nossas contribuições, e como diretoria da BPA, a gente tem buscado trabalhar sempre em parceria, para que a gente possa ter transparência, isonomia, trabalho em conjunto, porque eu acredito muito nisso. A gente fez trabalho junto com o setor regulador, junto com a academia, justamente para trazer imparcialidade e visão científica. Não há como defender nada sem ter respaldo científico. Clareza, transparência, esses são pontos que a gente defende. Recentemente fizemos trabalhos e trabalho em conjunto e com acompanhamento do Ministério da Agricultura para a lavagem de carcaça, que a gente espera ser incluído no sistema de modernização da inspeção de aves, né? Desde que seguido os critérios, que a gente sempre acredita que só pode usar ferramentas e usar determinadas práticas, quem realmente demonstra condições de fazê-la e demonstra condições de controle de seus processos, né? Revisão dos procedimentos para umidade e proteína, na verdade a revisão dos critérios com estudos feitos pela Embrapa, que é o braço científico do Ministério da Agricultura. O uso de coadjuvantes, trabalho que está em andamento também, junto com o pessoal da EdTech, que eu vejo que está aqui, né? E estudos também de revisão para critérios aí, para condenações, na linha do que a Europa também vem fazendo, para a gente reduzir perdas desnecessárias. Desde que conservados e preservados aspectos higiênico-sanitários, precisamos rever como a gente está tratando o nosso alimento num abatedouro.
E é lógico, nada é simples assim, né, gente? A gente passa por uma série de desafios, né? Ainda em 2006, um autor falou algo que para mim ainda perpetua. O sucesso futuro do sistema de expressão de carnes dependerá da capacidade e vontade de mudar para uma abordagem baseada em risco. Exige vontade, exige necessidade, exige esforços para todos nós, né? Exige decisões, padrões e atividades, não só da inspeção, mas do setor regulado também, para que a gente possa fazer com base em ciência, que é uma causa que a gente tem que defender, informações qualitativas e sempre visando a proteção da saúde pública, né? Então eu ressalto aqui responsabilidade compartilhada, integração de princípios de autocontrole e uma abordagem em toda a cadeia de valor. Quando eu falo cadeia de valor, eu estou pensando em tudo, desde os insumos que a gente tem na utilização dos nossos matéria-prima, como matéria-prima para produção, lá é água que a gente está usando, terra que a gente está usando, mão de obra que a gente está usando, o quanto que a gente está sendo otimizando isso e sendo efetivo para a gente se manter uma competitividade, para a gente se manter no mercado e a gente conseguir levar um produto de qualidade e assegurar o acesso ao alimento, né? Tem países que só comem carne porque a gente tem uma carne no valor acessível, só consomem proteína porque a gente produz uma salsicha no valor acessível, né? E a gente tem visto aí trabalhos da FAO, trabalho da União Europeia, trabalho do Canadá e outros países, que eu não trouxe aqui, mas destaquei os principais de referência, com relação à abordagem de inspeção com base em risco, também ressaltando os mesmos desafios que a gente tem que trabalhar. Porque o nosso objetivo é não ter fronteira para os alimentos. E o dia que a gente conseguir não ter fronteira, é ter esse trabalho que a gente faz em conjunto, público-privado, e que a gente confia e agradece muito. Boa tarde, obrigada a todos. Nossa próxima painelista, né, para dar sequência aos nossos debates. Obrigada, boa tarde. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, doutora Ana, pela indicação. Fiquei muito feliz da gente poder representar um pouquinho aqui o nosso setor, ao lado da doutora Ana, que tem feito um trabalho excelente, que muito enaltece aquilo que a gente já sente orgulho, né, da equipe de inspeção federal e que tanto trabalha ao nosso lado. Eu queria trazer um pouquinho a visão da ABIEC. Antes disso, eu queria... Qual que eu passo? Aqui? Foi. Queria me apresentar um pouquinho para vocês, não sei se todo mundo me conhece, eu estou na ABIEC, meu nome é Cíntia, eu tive a oportunidade, e isso me torna uma apaixonada pelo setor, porque eu tive a oportunidade de trabalhar do início ao fim da cadeia de bovinos. Eu me formei, trabalhei no setor primário em fazendas com manejo, acompanhei abates pelos produtores, depois tive a oportunidade de morar fora do Brasil trabalhando na nossa área também, na Austrália, que era uma referência para a gente, mundial, um pioneiro aí, um país referência realmente no sistema de produção de grandes volumes como é o Brasil. E aí depois voltei ao Brasil, trabalhei um pouquinho ali no Frigorífico Independência, que era uma referência também muito grande, e aí tive algumas passagens e também acabei, por um período da minha vida pessoal, eu precisei me afastar da atividade integral, e aí fui mãe de trigêmeos. Eu não deixo de contar porque é um desafio pessoal e que também me fez crescer muito como pessoa e profissional. E aí eu trabalhei um pouco com consultoria em varejo, treinando o pessoal de responsabilidade técnica, então eu tive a chance de ver lá da reprodução, passando pela cadeia de produção e terminando no consumidor final, no varejo, nos supermercados. Então eu percebo que toda a nossa cadeia é engajada, falta um pouco de afinamento, mas é muito prazeroso poder ter a visão do começo ao fim e orgulho desse nosso país que produz carne com excelente qualidade. Eu queria falar um pouquinho também da ABIEC, né? Hoje a gente representa 81% do total de abates com CIF no Brasil, né? Os exportadores. A gente está presente em 133 municípios e 158 estabelecimentos sob CIF dos 219 que a gente tem de bovinos. Dos 195 países do mundo, o Brasil exportou em 2021 para 155 países. Como a Sula enalteceu aqui, nós estamos aí em todos os lugares, né, com a nossa carne de qualidade, e é isso que nos consolida como grandes exportadores. Dos 155 países com exportação em 2021, 62 deles são considerados por nós aqui no Brasil como lista específica, ou seja, 62 deles a gente atendeu em 2021, na verdade eles são 72 como lista específica,
e a gente atende requisitos específicos para cada um deles. E o Brasil consegue fazer isso no volume que a gente faz e ainda assim atendendo as especificações que a gente tem de 62 países diferentes, tá? E aí, em cima disso, eu quis trazer um pouquinho dos principais players para a gente da carne bovina, os principais importadores da nossa carne, né? Aqueles que fazem a diferença. Nós temos 37 habilitados para Estados Unidos, todos eles associados da BIEC. E o principal motivo de eu trazer essa informação é que de toda a nossa exportação em 2021, que foram aproximadamente 5.700 containers, nós tivemos 256 case files, ou seja, isso representa menos de 4% da nossa exportação, e todos eles praticamente por embalagem avariada, por etiqueta, por um erro documental, ou seja, nós não tivemos questões de segurança de alimentos, o que mostra pra gente que a gente está no caminho certo, que a gente faz bem feito aquilo que a gente se propõe a fazer. Opa! Obrigada, José. Aqui trazendo um pouquinho da União Europeia também, que a gente tem 60 habilitados, 55 são associados da BIEC, e também um volume bem significativo de exportações. A gente teve em média 3.200 containers exportados no ano de 2021 e 5 RASPs. É um número absurdamente excelente que mostra realmente um trabalho de inspeção, um trabalho de qualidade, um trabalho de segurança de alimentos que a gente faz. Aqui um pouquinho da China, que vem trazendo enormes desafios para a gente. A doutora Ana falou das auditorias online. Eles nos desafiam a cada auditoria, trazem questões não técnicas muitas vezes, que a gente tem que se superar, que a gente tem que conseguir mostrar e demonstrar aquilo que a gente vem fazendo. É um país super importante, que hoje o mundo todo vira para esse mercado e a gente tem expandido, né, doutora, no suor do dia a dia. Tá aqui também um exemplo, né, de países que a gente atende como lista específica, Chile. A gente tem a Rússia, que está retomando, já foi um mercado muito mais importante para o Brasil e que também tem as questões de restrições temporárias, e os nossos números em relação a isso são bem pequenos em relação ao volume que a gente manda para esses mercados. E aí eu queria trazer isso para mostrar o quanto a gente realmente, o trabalho da Inspeção Federal, o trabalho das equipes de qualidade, o trabalho dos frigoríficos são feitos, né, de maneira super importante. E a gente se consolidou como o maior exportador do mundo em 2004. Perdemos rapidamente nossa posição e retomamos e seguimos aí na principal posição como exportador. A nossa capacidade de melhorar a nossa qualidade, de melhorar a entrega dos nossos produtos, a gente não tem uma diferença tão grande de volume na exportação de 2004 para 2021, que contradiz tudo isso que a gente ficou ouvindo a respeito de sustentabilidade, que a gente está abrindo área e que a gente está desmatando, né? Enfim, e todos os aspectos que nós somos alvo, justamente pela grandiosidade que é o país. E a gente conseguiu melhorar excepcionalmente o nosso faturamento com um volume muito parecido. Nós tínhamos, ainda hoje, em 2004, a nossa exportação representava 21% do total e hoje 26%. O resto fica dentro de casa e ainda assim nós somos o maior do mundo. Nesse período de 2004 até 2021, né, o Brasil vem seguindo, aí avançando em seus controles sanitários nas questões de melhorar a nossa produção. E aí conquistamos aí o status de BSE, conquistamos o status de livres com vacinação em 2018, né, para a febre aftosa, o que nos garante expandir ainda mais mercados. A gente teve abertura de mais ou menos 10 mercados após 2018, como Singapura, a própria China com novos produtos, Indonésia, o Canadá agora, né, recentemente, uma super conquista. Os Estados Unidos que a gente retomou, Tailândia, Malásia, Colômbia, então isso tudo significa o resultado do nosso trabalho. E aí a gente chega aqui em 2020, 2021 com esses números, né, que não tem como a gente deixar de olhar para eles, o tamanho do significado do nosso mercado. E aí entrando um pouquinho no nosso tema de perspectiva sobre os nossos modelos de inspeção, a BIEC, ela é uma grande apoiadora e a gente estimula muito, e a gente tem visto muita coisa acontecendo, né, dentro do Ministério da Agricultura, com o desenvolvimento de sistemas, as DCPOAs, que vão se tornar daqui a pouco DPRODs, são um modelo moderno
em que a gente vai fazendo o processo de certificação ao longo da cadeia. Então, quer dizer, a certificação sanitária ela não acontece lá no final com a assinatura de vocês, médicos veterinários oficiais. Ela acontece ao longo de toda a produção, com a responsabilidade de produzir das empresas, que vão ali, é como se, eu acho que o objetivo final de tudo isso é a gente conseguir chegar num gabarito em que eu vou ticando aquilo que eu vou fazendo desde a chegada do animal até o final da produção e embalagem, para que no final eu tenha ali um estoque que está apto a ser exportado para esse mercado, e aí automaticamente isso vai gerar a certificação eletrônica. Então, essas duas iniciativas que estão acontecendo, que estão a todo vapor, elas trazem aí muito mais otimização do nosso sistema, muito mais otimização do trabalho dos médicos veterinários, seja do setor privado quanto do público, que vão poder focar realmente em analisar dados, em verificar aquilo que a gente pode melhorar, naquilo que a gente precisa evoluir, e não a gente perder tempo às vezes com papelada, que a gente acaba se prendendo aí nas burocracias que são necessárias. Aqui é um pouquinho da visão da SDA Digital e todo o autocontrole, eu quis trazer só para a gente ilustrar, para a gente abrir a discussão com essas movimentações que estão acontecendo, porque esses sistemas vão mostrar que um grande player, como o Brasil é o maior exportador mundial, a gente não pode continuar com nossos controles nos papéis, sem ter os dados, sem ter os indicadores para mostrar para esses países, porque acho que às vezes o que a gente peca é isso, essa imaturidade de fazer gestão, essa imaturidade ainda de mostrar números e trabalhar com base em risco. E para eu trabalhar com base em risco eu tenho que ter dados, eu tenho que ter informação. A gente não consegue mensurar risco, sem que eu tenha as informações. Aqui também é uma iniciativa que a gente tem feito dentro da ABIEC. A gente lançou o Rating ABIEC, que é impulsionar as nossas indústrias exportadoras a buscarem ferramentas de gestão, a buscarem certificações internacionais que vão ajudar a aumentar a nossa credibilidade e que vão também evoluir e levar a nossa régua para cima, porque a gente faz bem feito, a gente sabe o que a gente está fazendo, mas a gente, como eu disse, a gente ainda tem um pouco de maturidade para mostrar o que está sendo feito, para conseguir transformar isso em números, em dados e ter uma base sólida para a gente mostrar. Então a gente começou a impulsionar nossos associados a entrarem nesse rating, e aí a base dele não é a questão de autocontrole, não é a questão daquilo que é regulatório, porque o que é regulatório a gente entende que vai estar aqui dentro do rating do mapa. Então se eu atendo regulação, se eu tenho produto sem patógenos, se eu tenho controle de resíduos, se eu tenho desempenho em emissões porque eu estou atendendo os requisitos que foram acordados, eu faço isso porque eu tenho gestão, porque eu conheço melhor os meus processos. E aí eu termino aqui falando um pouquinho que para a gente do setor de bovinos, eu acho que o grande ponto final para que a gente consiga abrir os mercados, melhorar ainda mais os nossos acessos, é rastreabilidade, protocolos privados que vão garantir origem, que vão garantir manejo, que vão garantir trânsito desses animais, e que a gente vai conseguir mostrar ainda mais para o mundo que a gente produz bem, produz com qualidade, produz com segurança e produz com sustentabilidade. E aí a gente vai conseguir acessar esses últimos aí que a gente está almejando, Coreia do Sul, Japão, México, que são países que a gente vem brigando para abrir, e que talvez a rastreabilidade no nosso setor consiga nos entregar esse pacote aí para a gente conseguir acessar de fato todos os países que são importantes players mundiais. Obrigada, vamos abrir a discussão. Ok. Será que poderia colocar o QR Code novamente para a gente em tela? Isso, para que os participantes possam fazer as perguntas, né? Ana Lúcia, o que você acha que poderia ser melhorado nessa integração entre o serviço oficial e o setor privado, para que seja mais harmoniosa essa adaptação a essas mudanças, né? Porque a gente está num período de transição bastante intenso, que vai exigir, né, um pouco de empenho de ambas as partes. Eu acho que cabe a cada um de nós, né, não só a empresa, né, a parte do setor, mas também nós que somos do serviço oficial, a gente precisa entender que cada um tem o seu papel nessa cadeia da produção. Nós temos o papel de fazer com que os regulamentos, as regras, não só nacionais, mas também internacionais, sejam cumpridas, né? E o setor regulado, cabe a ele cumprir não só essas regras, mas também
buscar essa produção cada vez mais sustentável. A apresentação da súmula da CINJA foram sensacionais. Eu vejo os resultados que foram apresentados aqui por elas, que estão representando o setor, como uma vitória para nós, né, do serviço oficial, que tem esse papel, né, de fiscalizar, de garantir esse fornecimento de alimento e de ver esse avanço, né, para que é tão importante para o nosso país. Isso aqui é geração de divisas para o nosso país, né? Então, assim, a gente precisa saber, né, eu acho que a gente precisa entender que cada um, assumindo o seu papel, sem querer entrar de uma maneira, interferir tanto no papel do setor, né, no setor do serviço oficial, falando como serviço oficial, a gente não tem que interferir tanto no setor. Eles têm a responsabilidade, precisam ter essa responsabilidade de atender os regulamentos e os requisitos que a gente prevê em regra. Então, nos cabe fazer aquela supervisão, aquela observação, aquela auditoria, né, que nós somos auditores. Cabe a gente auditar e eles produzir, mas sem que a gente seja uma barreira, sem que a gente seja um impeditivo para o crescimento do setor, porque o crescimento do setor, ele é o crescimento do nosso país. E é muito importante que esses números cada vez mais possam aumentar, que isso vai gerar emprego, gera recurso e gera um desenvolvimento para o nosso país. Às vezes a gente como, principalmente a equipe que está na inspeção permanente, às vezes tem muito embates, né? Porque eu entendo que seja por uma falta de entendimento, seja por parte do fiscalizado e do fiscal, qual é o papel de cada um ali naquela cadeia. A gente tem que, eu entendo que essa é uma engrenagem muito grande, é uma engrenagem que tem que trabalhar de uma maneira harmoniosa e integrada, porque senão a gente não vai seguir aumentando as nossas exportações, aumentando a produção de alimento, que como assim já mostrou, nem tudo que é produzido, o que é exportado. Então essa produção de carne, ela fica, grande parte fica no mercado interno e que também serve para alimentar a nossa população. Então eu acho que a gente precisa, né, o diálogo tem que ser mantido sempre, e cada um no seu quadrado, no seu quadradinho. Eu vou passar para a Cíntia, para ela se manifestar, e depois para a Sula. Eu queria complementar dizendo que eu estive fora do Brasil e tive a oportunidade também, sou curiosa de conhecer um pouco desses modelos, e o que a gente percebe é que esses países que têm um posicionamento adequado ou que se posicionam melhor que a gente, não que o nosso não seja adequado, mas que conseguem se posicionar melhor que a gente, eles têm uma parceria muito próxima público-privada. Eles trabalham de uma maneira muito próxima. Então, é realmente uma parceria para impulsionar o país, para a gente se defender, né? A população fala mal da nossa carne, a gente às vezes fala mal um do outro, e tudo isso vai só deteriorando a imagem que a gente tem lá fora, porque essa conversa começa aqui dentro, mas ela acaba do lado de lá, ela acaba lá fora. Eu tenho certeza, como a doutora Ana disse, nós do setor privado, a gente tem muita motivação, muito entusiasmo em melhorar, em crescer, em investir em tecnologias. O setor, claro, está olhando para a parte comercial, a gente precisa produzir, é um setor que tem um faturamento excepcional, mas assim, a gente tem no nosso DNA essa produção, o bovino tem, a gente fala de autocontrole, para a gente é normal, a gente tem que saber o que a gente está produzindo e a gente tem que produzir com qualidade, porque é isso que vai colocar minha carne lá fora, que eu não vou ter problema, é isso que vai colocar minha carne na gôndola, que o consumidor vai querer comprar de novo, né? Então, para a gente é muito claro que existem os ruídos do dia a dia, mas eu fui controle de qualidade há muito tempo, eu tinha meus ruídos com a área de operação e isso é natural, né? Enquanto a gente estiver brigando para melhorar, eu acho que a gente está evoluindo, né? E todas essas iniciativas vão trazer esse resultado que a gente está comentando. E acho que a gente mudou, né? Só para eu finalizar, a gente tinha um perfil de inspeção federal e indústria, pelo menos para a gente do controle de qualidade, muito paternalista. A gente corria lá no fiscal, doutor, me ajuda com isso, doutor, vamos fazer aquilo. Depois da carne fraca, a gente teve um impacto grande, né? Falando dessa questão
de que, peraí, deixa eu me afastar da indústria porque eu não posso me comprometer com isso. E isso foi muito negativo, porque houve um momento de desestabilização do nosso setor. E hoje eu acho que a gente volta com essa relação, mas de uma maneira mais madura, mais construtiva, de que a indústria entendeu que o papel é dela de fazer qualidade, porque até então era muito o fiscal que ajudava, que exigia, que impunha essa questão de qualidade. E depois disso a gente entendeu que não, a gente tem que continuar produzindo com qualidade, com parceria, cada um no seu quadrado, cada um com a sua função, mas juntos. Eu não tenho nem muita coisa a acrescentar, mas essa fala sua me lembra que eu aprendi com o Felipucci, né? Vocês são encarregados da qualidade, nós certificamos, né? E de fato, é lógico, você tem que recorrer a quem conhece para orientar. Quantas vezes eu entrei, gente, pro trabalho, bom, minha carreira foi muito mais acadêmica, eu fui servidora também, concursada, trabalhando como professora da Universidade Federal. Depois eu comecei a trabalhar com pesquisa. E quando eu entrei na associação, eu caí de paraquedas, né? E eu precisei aprender com pessoas que eu no começo achava uma dificuldade muito grande e depois eu vi como que eu aprendi de desenvolver relacionamento. Não é... Eu acredito sim que essa crise que nós vivemos colocou cada um no seu quadrado, eu acredito sim que tem que ter, até porque eu preciso de um sistema de auditoria que é reconhecido internacionalmente e respeitado. Eu não quero ninguém fazendo por mim o que não é correto fazer, porque eu não quero um país que não tenha reconhecimento, né? Agora eu preciso sim de buscar um trabalho de maneira isonômica, um trabalho de maneira harmonizada, para mostrar o meu ponto de vista. A gente está aqui colocando, né, diferentes pontos de vista, a perspectiva que você tem, a perspectiva que eu tenho de todos os lados, a gente precisa colocar e buscar chegar num ponto comum, né? Então eu tenho acreditado bastante e vejo muito no crescimento que a gente tem mediante as crises, no crescimento que a gente tem mediante aprendizado, e ele é mútuo, né? Nenhum lado vai avançar sem o outro, não tem condições de fazer assim. Então, acho que hoje a gente percebe uma harmonização muito grande, uma facilidade muito grande de comunicação, né? Um profissionalismo muito grande que eu vejo para quem, né, eu comecei a carreira, tinha uma dificuldade imensa até para entender. Eu lembro que eu perguntei para o parlamentar qual a diferença de uma instituição normativa, uma circular. Eu tinha que aprender todos esses detalhes, né? Que você está falando de buscar recorrer, mas às vezes a gente vê que até hoje tem gente que não sabe isso, você tem que recorrer para o seu auditor para ele te explicar, e às vezes é papel mesmo, no processo de educação de todo mundo, a parte regulada, então isso acontece também, né? Não é o esperado, não é o que se espera, acho que a gente tem que crescer muito, né? Mas a gente tem se ajudado bastante, isso eu acho como uma coisa positiva e amadurecimento que tem vindo. Obrigada. Eu acho que a cadeia tem evoluído, né? Foram muitas mudanças que aconteceram nos últimos anos e toda alteração, toda mudança de paradigma, ela traz uma necessidade de adaptação. E todos precisam estar abertos, né, a essas mudanças e se adequar. Eu acho que a Ana tem sido muito feliz realmente na sua gestão nesses últimos anos. É um desafio realmente você ter todos com a mente aberta, né, o coração aberto, vamos dizer assim, para aceitar as mudanças e se adequar. E como vocês comentaram, todos estão reaprendendo o seu local, talvez, né? Se readaptando, se recolocando, né, para esse novo momento, né? E toda a evolução traz isso, né? Não sei se vocês gostariam de fazer mais alguns comentários, senão acho que a gente pode partir para as perguntas. Então, vamos lá. O orçamento da defesa agropecuária acompanha os avanços tecnológicos a serem implantados? Infelizmente não, né? Infelizmente infelizmente a gente fica um pouco frustrado enquanto servidores públicos, né? Que a gente vê a BPA com tantos sistemas, né, tão avançados, a ABIEC com a possibilidade de desenvolver sistema, pedir uma integração dos sistemas de autocontrole, de sistemas de controle, de gestão, que os estabelecimentos já têm hoje, né, que os grandes grupos principalmente têm. A gente não consegue integrar com os sistemas do Ministério da Agricultura. Isso é muito frustrante. Eu creio que a gente não avance mais por conta dessa limitação de sistema que a gente tem dentro do Ministério da Agricultura.
mas a gente ainda assim consegue fazer muita coisa no sistema, né? Por meio de planilha, a gente tem aqui os nossos coordenadores aqui, eles conseguem fazer uma gestão das equipes, das atividades, das fiscalizações, dos indicadores, né? Tudo por meio de inadequados, né? Mas a gente não deixa de ter os controles ou de fazer as evoluções que a gente precisa, porque a gente não tem sistema, né? A gente sempre vai andando, a gente tem um obstáculo aqui, a gente contorna aquele obstáculo para a gente tentar evoluir, mas certamente, se a gente tivesse condições de ter sistemas melhores, né, para até que a gente tivesse a SDA digital mais rápido do que a gente está até se propondo, né, está se desenhando o desenvolvimento, com certeza o nosso serviço estaria assim, seria mais de ponta do que ele já é, né? É tudo um esforço grande pessoal de cada um dos membros da equipe. Só para complementar, os países desenvolvidos, eles contam com essa parceria público-privada e a gente evoluiu também, conseguindo fazer acordo de cooperação com o Ministério da Agricultura, com isonomia, com isenção, para que a gente possa impulsionar. Se o setor está se beneficiando, se a gente consegue trazer benefício para dentro do país, para a cadeia, com geração de empregos, os acordos de cooperação também estão aí para isso, né, de forma transparente, para que a gente possa realmente investir em sistemas, ajudar o elo público a conseguir melhorar aí seus controles, seus indicadores, né, e seus modelos. Falando que eles padecem também, né? O single window para a China não passa a perfeição. Aí o assert que a gente estava trabalhando, a Europa disse que ia fazer acontecer com traces e chegou na hora H, cadê o sistema deles? Não era bem assim. É que a gente tem mania de vender mal, assim, a gente acaba se olhando. Eu acho bom também que a gente seja muito mais autocrítico. Mas, na verdade, no final das contas, as coisas não são tão verdinhas como a gente às vezes acha lá, né? Não acho que isso seja um motivo para a gente segurar. Acho que é uma pauta que as associações têm que ter o compromisso de trabalhar de maneira institucional, né, Cíntia? De buscar esses recursos, e é uma pauta que eu sei que está na agenda da presidência da BPA. Mas a gente também tem que olhar que nem tudo são flores por aí. E tem muitas vezes a gente acha que a grama do outro é mais verdinha e não é bem assim, né? Temos uma outra pergunta aqui. O Brasil é um país que fabrica tudo com perfeição. Não é à toa que somos o maior exportador de carne halal do mundo. Qual critério é utilizado quando algum frigorífico brasileiro perde habilitação para algum mercado específico? Depende, né? Depende do mercado específico. O que a gente tem buscado ao longo desses anos é que o estabelecimento que atende à legislação nacional, ele está apto para comercializar seus produtos para uma grande gama de países. Os requisitos específicos, eles são um plus, né? No caso halal, ele é um plus a mais com relação a critérios religiosos. A gente tem a previsão legal de que expor ao comércio no Brasil e para destinar a outros mercados, no caso do abate ter sido realizado por meios religiosos. O abate religioso é uma certificação de terceira parte, não é responsabilidade do serviço oficial, porque ele é religioso, né? Então a gente cuida da parte sanitária. Então, se o estabelecimento ele perde a habilitação daquele produto, daquela produção, daquele produto que teria destino ao mercado halal, ele pode ser comercializado no mercado interno, né? Ou para ser destinado para os países que aceitam a legislação nacional, visto que a gente tem a previsão legal de comercialização de produtos, de animais que tenham sido abatidos utilizando o requisito religioso. Temos uma outra pergunta que eu gostaria que todas se manifestassem. Qual o futuro do auditor fiscal federal agropecuário na inspeção federal? Qual é a visão de futuro de vocês para as nossas atividades? Nós vamos seguir atuando naquilo que for de importância, que somente pode ser realizado pelo auditor fiscal federal agropecuário.
Então, o que se desenha é que a gente trabalhe cada vez mais de maneira assertiva, utilizando as ferramentas de gestão de risco, avaliando todo o processo como um todo e certificando todo o processo produtivo. Não mais atuando de maneira pontuais ou numa etapa somente do processo, mas sim como o processo como um todo, atuando na certificação do processo produtivo, que pode, inclusive, vai envolver não só dentro do frigorífico, mas envolve desde a granja, né, desde a cadeia primária até lá a exposição do produto ao comércio. Da nossa parte, a gente não consegue enxergar a produção de carne sem o selo dos 107 anos do Serviço de Inspeção Federal. Como a Sula comentou, o reconhecimento desse serviço é de excelência pelo mundo. A gente entende que esses sistemas que trazem modernização, esses sistemas que trazem, a gente fala em revisão das linhas de inspeção, temos dentro da ABIEC um trabalho sobre isso, porque a nossa visão é que, sim, a gente aprendeu muito com o Serviço de Inspeção Federal e a gente tem muito para aprender ainda, mas o trabalho agora é de gestores, né? Eles são auditores, mas eles vão auditar com base em risco, eles vão auditar com base naquilo que é importante e que tenha uma destinação, um indicador de que aquilo pode estar fugindo da curva que a gente gostaria, e aí ele vai atuar ali como, de fato, um auditor fiscal. Né? A gente não consegue enxergar, o autocontrole não é autoinspeção, ele está longe disso. O autocontrole é a nossa responsabilidade de fazer, de seguir a regulamentação, de entregar lá no final um produto seguro, com todos os indicadores, com todas as informações, para que o auditor possa olhar aquilo e dizer, bom, eu estou trabalhando num estabelecimento que sabe o que está fazendo, o que faz com responsabilidade, e se eu precisar olhar aqui dentro do meu sistema, o que eles estão fazendo, como eles estão fazendo, no momento que eu preciso olhar, eu vou conseguir olhar, e eles vão seguir fazendo ali as etapas que são cruciais de antemortem, de pós-mortem, né, e de acompanhamento dos processos mais críticos da produção para garantir o selinho ali no final, que a gente sabe que tem muito valor. Na minha apresentação tinha um slide que eu acabei não acrescentando, mas falava dos mercados prioritários para manutenção, né? Para além, assim como carne de bovinos também, a gente mantém a grande parte da nossa produção aqui no mercado interno. Mas é lógico que a gente tem o olhar para o mercado externo como um grande player internacional, né? Então, se considerar a nossa perspectiva, que eu não apresentei aqui, mas de acesso à manutenção de mercado, eu vejo cada vez mais espaço e a necessidade de manutenção desse profissional. Isso para mim não tem dúvida nenhuma. Eu confesso que no começo, como eu sempre coloquei aqui, que eu aprendi muito e continuo indo no processo de aprendizagem, eu tinha dificuldade para entender determinadas orientações do Ministério, por que eles tinham que existir. E eu me lembro uma vez mesmo da Helenita me falando, né? A gente precisou agir dessa forma. E eu não tinha entendido o quão matriarcal, o quanto patriarcal estava sendo aquela atitude, o quanto fez crescer. Então eu entendo que tem um momento que a criança ela está engatinhando, ela começa a andar um pouquinho, ela vai ganhar uma certa autonomia em determinadas questões, ela não deixa de ser ali fruto de um trabalho, mas você vai ter um foco em outras ações. Então eu creio que é muito nisso, você tem que ter foco naquilo que de fato cabe, e aquilo que já passou uma parte de aprendizado, eu estou colocando como parte de aprendizado, porque de fato como representante de setor, eu acompanho isso de perto, a gente faz essa interface público-privada, né? A gente está de olho nos dois lados e o nosso objetivo é um único só lá na frente. E a gente percebeu sim esse aprendizado, não vou dizer que todos, a gente tem diversos estágios de maturidade dentro da nossa cadeia, dentro das nossas redes de associados também. Hoje a Cíntia vem comentando, tem diversas empresas em diversos estágios. Tem empresas que estão colocando produtos em todos os continentes, tem empresas que não exportaram ainda e não viveram o desafio de implementar determinadas práticas, de atender diversos mercados e seus requisitos. Então a gente percebe que houve, numa média geral, uma maturidade, né, que traz consigo outras responsabilidades, né? Então não vejo falta de espaço, não vejo falta de aplicação nunca, porque cada vez mais, se a nossa expectativa é de crescimento, é uma coisa que é inerente ao nosso processo. Então, se eu pensar em termos de curva de produção e expectativa de onde eu pretendo estar como setor, eu só vejo uma curva de crescimento para ambos os lados. Existe alguma previsão de repetir aqueles treinamentos de padronização dos FFAs e das empresas? Na época foi muito bom,
mas hoje ainda enxergamos algumas divergências em entendimentos. Infelizmente, a gente teve que suspender, né, a última turma que a gente tinha a previsão quando foi declarada a pandemia. Na outra semana a gente ia fazer uma outra turma de capacitação dos nossos auditores, mas infelizmente a gente não pôde, mas a gente já está programando ainda para o segundo semestre de 2022, novas turmas de treinamento, né, dos nossos servidores, de todos os servidores da inspeção, que atuam na inspeção periódica, e os que não foram treinados nas primeiras turmas, né, em 2019. E na sequência, a gente capacitando nossa equipe, né, reciclando a nossa equipe, certamente a gente vai programar uma capacitação, um treinamento, né, uma reunião com o setor, sim, por conta de todas as novidades, né, as reformulações que a gente tem feito ao longo desses anos. Inclusive no período da pandemia a gente publicou uma revisão de um decreto, a gente está com um decreto da alimentação animal em consulta pública, estamos com várias normas super importantes para a inspeção, de procedimentos de inspeção propriamente ditos, que vão entrar em consulta pública ou que estão em consulta pública, né, que é a IN, a portaria da inspeção de bovinos. A gente está com a inspeção com base em risco de aves, que vai entrar em consulta pública ainda esse mês. Então, certamente, a gente vai precisar capacitar a nossa equipe e também vamos, sim, estender para o setor produtivo, tá? Pode ter certeza disso. Obrigada. Algum comentário adicional? Ok. Antes, acho que deu partir para essa pergunta. Como você comentou, houve um declínio em alguns números, né, de estabelecimentos registrados ao longo dos últimos anos. Ao que você indica que seria o grande motivo dessa alteração na cadeia produtiva? Na verdade, teve uma redução no número de abate no CIF, né? Eu entendo que seja a adesão dos estabelecimentos em outras instâncias de fiscalização, né, não só na instância estadual e municipal, e também esses estabelecimentos, esses estados, né, com a adesão dos estados e município no CISB-POA, eu creio que tenha se deslocado um pouco da produção dos abatedores de aves, né, das outras espécies também, para os estabelecimentos submetidos a outra esfera de inspeção e aderidos ao CISB, que não acessam o mercado internacional, então provavelmente tem migrado, né, para outra instância de fiscalização, mantendo o âmbito de comercialização dentro das fronteiras nacionais. Eu creio que seja isso. Não sei, Cíntia e Sula, assim, o que teria algum outro motivo, alguma percepção diferente? A BIEC sempre trouxe muito, né, na voz do Camardelli, essa questão da gente conseguir equilibrar, né, o serviço de inspeção federal, o serviço de inspeção estadual, o serviço de inspeção municipal e os clandestinos, né? A gente sempre deu muita voz para esse tema, porque a gente entende que essa minoria, o pouco que desmata, o pouco que mata de forma clandestina, o pouco que faz esse trabalho que não nos orgulha, ele mancha toda a cadeia, né? E trazendo o serviço de inspeção estadual e municipal para níveis equivalentes, a gente entende que boa parte daqueles que não têm interesse em exportar, eles acabam migrando, porque teve uma pergunta, vou dar um spoilerzinho, mas depois a mediadora vai fazer a pergunta, porque dentro do Serviço de Inspeção Federal, como a gente tem uma regulação que é sim mais pesada, porque ela vai... A distância que o meu produto vai atingir e a quantidade de pessoas que esse produto vai atingir é muito maior, então eu tenho que ter um nível baseado em risco, né? Um nível de controle muito mais efetivo para aquela produção local, que vai atender um número menor de pessoas e que eu consigo controlar de forma local, eu consigo flexibilizar alguns aspectos, né? E aí eu também saio dessas questões dos requisitos de países de lista específica, né? Eu trouxe um pouco essa questão do específica,
porque o brasileiro se reinventa e consegue atender, mas a verdade é que a gente gostaria de ter um modelo de inspeção brasileiro e que eu mostro todos os meus controles que são muito efetivos e que eu faço tudo o que eu preciso fazer para atender segurança de alimentos, atender com qualidade. Eu não precisaria atender o pH de um que é 5,8, do outro que é 5,9, o que é maturação acima de 4, o que é entre 0 e 2, o que é entre 2 e 4, porque o objetivo da maturação é a inativação, o controle do pH, e eu faço isso com excelência, até pelo volume. Ainda que a gente não quisesse fazer bem, a gente faria bem porque o nosso volume nos obriga a aprender e em grande quantidade, né? Contando um pouco de experiência pessoal, uma vez um médico falou para mim que médicos vêm aqui aprender algumas coisas, porque o médico brasileiro, só pelo volume que ele atende, ele é melhor que de países de primeiro mundo, pelo nosso volume. Então é isso, a gente entende que a gente deveria ter um sistema único, tanto na esfera federal quanto na esfera estadual e municipal, mas eu acho que talvez seja esse motivo dessa mudança aí de cenário. Eu creio que a gente até já tenha, né? Mas as dinâmicas do mercado, a gente sabe, os mercados que vocês na área de bovinocultura não alcançaram, não é por falta de competência e de atender requisitos. Isso é as dinâmicas do mercado. A China veio aqui, quer o vídeo de auditoria e coloca uma não conformidade porque ao invés de lavar a mão 30 segundos, foi lavar durante 20 sem um cronômetro, sendo que a pessoa ia lavar e passar a mão no álcool gel depois. A gente vê a Rússia que declarou a sua interesse em autossuficiência, e assim seguiu. A gente vê a Europa que sempre arranjou um jeitinho de colocar a gente numa situação de escanteio, se aproveitou da carne fraca, coloca um critério de salmonela zero numa preparação que não faz sentido nenhum. E são as dinâmicas de mercado. Eu não estou dizendo com isso que a gente não tenha problema, que a gente tem coisa para resolver, a gente tem. Mas a gente sabe muito bem que quando os mercados estão interessados, eles baixam a guarda para algumas questões. Então, e são questões que não são primordiais para aspectos higiênico-sanitário, para a saúde pública, a gente sabe. É uma vírgulazinha de um ppm de alguma coisa, é fugir do códex alimentários. A gente não vê mais OMC, né, gente? Então, não existe mais. As coisas são de acordo com o interesse. Por que não estão colocando bovino para a Coreia do Sul? Quem que está lá? Então, assim, eu não estou colocando aqui, apesar de eu ser entusiasta, otimista do setor, sou sim. Sou porque a gente que visitou um estabelecimento fora do Brasil, vê o que é o que a gente tem. A gente vê o que acontece fora do Brasil, a gente vê o que a gente tem. Sou entusiasta, sou defensora, sim, acho que é por isso que eu sou diretora técnica da associação, né? Mas não faço vista grossa para os problemas que a gente tem, eu tenho buscado tentar soluções junto com... E brigo com meus associados também para buscar soluções. Contra, a favor, assim, tentar fazer o trabalho que a gente precisa fazer, sempre de olho lá no macro. Eu tenho certeza que muitos de vocês aqui têm esse pensamento também. Mas é assim, nós somos um grande player, nós somos a potência, eu já ouvi isso em eventos internacionais, Brasil, a potência, somos ameaça, sim. Né? E a gente tem que cuidar, né? A gente está no negócio, é um negócio, né? É assim. Como o MAPA está se preparando para executar esse novo modelo de inspeção, principalmente quanto à metodologia voltada à capacitação dos servidores e inovação dos sistemas e ferramentas para auditoria no processo produtivo? A pergunta já tem a resposta, né? Se a gente está preparando os procedimentos de capacitação, quais serão os requisitos que a nossa equipe vai ter para capacitar a nossa própria equipe e também a equipe dos médicos veterinários responsáveis pelos programas dos estabelecimentos. Seremos todos nós, né, auditores, de uma equipe específica que vai realizar a capacitação dos auditores fiscais que atuam nos estabelecimentos, né, dos estabelecimentos submetidos à inspeção permanente, para fazer a auditoria desses procedimentos de inspeção com base em risco. E também seremos nós que iremos capacitar os médicos veterinários que serão responsáveis por desenvolver os programas de autocontrole para avaliação das conformidades dos produtos. Com relação aos sistemas, a gente tem uma expectativa, né, muito grande de que o sistema que está sendo desenvolvido, né, trabalhado muito arduamente pela Secretaria, conduzido pela Secretaria de Defesa, ele esteja, né, em funcionamento rápido.
Então eu creio que a gente vai ter esse sistema disponível para a gente fazer esse controle e junto, claro, com essa capacitação. A gente vai ter muito trabalho, essa é uma capacitação específica, não tá ainda ligada com essa que eu comentei, que a gente vai fazer até do meio do segundo semestre, mas a gente ainda está desenvolvendo material, está concluindo ainda a elaboração da norma, vai ter que colocar a norma em consulta pública, consolidar, e após essa consolidação, aí sim a gente vai começar a trabalhar na manualização desses procedimentos e na capacitação dos nossos colegas e dos médicos veterinários que vão executar esse trabalho por parte das empresas. Esse processo ele vem sendo conduzido também em parceria com o setor privado? Esse processo ele foi desenvolvido, né, assim como da inspeção com base em riscos suínos do Ministério da Agricultura do DIPOA, no caso, né, junto com a Embrapa. E algumas etapas desse processo foram avaliados. O trabalho que foi desenvolvido junto com a Universidade Federal lá do Rio Grande do Sul, que foi da lavagem de carcaça, ele foi avaliado dentro da modernização, da inspeção com base em risco de aves pela equipe do lado de Poá e pela equipe da Embrapa. Mas esse da alteração dos procedimentos, ele de Poá e Embrapa. Uma outra pergunta é por que os autocontroles são tão rigorosos para exportação e para o mercado interno, como fica a qualidade da carne? Eu acho que eu vou dar uma complementada aqui, inclusive colocando a diferença da equivalência de sistema, porque a hora que a gente vai para o mercado interno, a gente também tem as outras esferas de inspeção que precisam caminhar em sintonia. Se o autocontrole para o mercado interno está se considerando, se a pergunta se refere às outras instâncias de inspeção, o Ministério da Agricultura, enquanto gestor do SUASA, né, sendo a autoridade ali do SUASA, vem trabalhando na capacitação dos serviços de inspeção estadual ou municipal para que a gente tenha uma harmonização dos procedimentos. Mas eles são independentes, eles não são... o Ministério ele não tem uma gestão específica, né? Não estabelece as regras, não estabelece a legislação que essas instâncias têm que atender. A não ser que ele seja aderido ao CISB, né, que ele tem que ser equivalente, né, que é equivalente diferente, alcançando o mesmo resultado. Mas a gente tem dentro dos projetos internos, né, dentro da Secretaria de Defesa, estabelecer critérios, né, metas de atendimento e de indicadores, de parâmetros de segurança alimentar, independente da instância que o produto seja produzido. Então a gente vai estar delineando, já está trabalhando nisso internamente, vamos incluindo essas outras esferas de inspeção aos poucos nos nossos programas oficiais de conformidade de produto, né? Mas isso também no programa de resíduos e contaminantes, mas isso é gradual, né? A gente tem que contar com a capacidade de laboratório, da nossa rede laboratorial, da nossa equipe para fazer essas coletas, ou na indústria ou no varejo. A gente está delineando isso tudo ainda, para que o produto que seja exposto ao comércio no Brasil, independente da esfera que ele foi produzido, né, que ele foi fiscalizado no caso, ele tem a mesma segurança do produto que é produzido, né, na inspeção federal, que é submetido aos programas de conformidade, programas de redução de patógeno do CIF. E dentro do CIF, todos os estabelecimentos eles são submetidos aos nossos programas de conformidade de produto, programas de redução de patógeno, programa de resíduos e contaminantes, e também são submetidos à inspeção e à fiscalização. Então, todos eles obrigatoriamente têm que ter programas de autocontrole devidamente implementados, porque isso é uma previsão legal, e no mínimo, boas práticas, higiene e a PPCC. Então, hoje,
todos os estabelecimentos com o CIF, eles têm que produzir o produto com a mesma segurança que é produzido, independente dele exportar, porque todos os estabelecimentos registrados no CIF hoje eles estão aptos à exportação, então ele tem que atender todos os requisitos que estão previstos no RISPOA, independente dele exportar ou não, porque a legislação nacional ela prevê o atendimento a todos os programas de autocontrole. Eu vou complementar contando, né, que eu mostrei para vocês que 74% da carne produzida e abatida sob serviço de inspeção federal fica no mercado interno. Então a qualidade está garantida no mercado interno também, existe esse olhar para isso. E aí, como eu já comentei na pergunta anterior, é uma questão realmente de avaliação de risco, né, da quantidade de exposição e a quantidade de controles que você precisa ter quando você expande ali, né, um radarzinho que eu vou expandir aonde esse produto vai atingir e o nível de segurança que eu tenho que garantir a questão de distância, de tempo, de shelf life e tudo isso que vem, né, como consequência para eu poder mandar esse produto para mais longe ou ele vai ser consumido de forma local. Então, mas uma grande parte da nossa produção está aqui dentro, tá? A qualidade está garantida. Por que a portaria 196 do tipo A estabelece o prazo de 5 dias para o auditor dar parecer em processos administrativos, certificação, e a Lei 9784 de 99, no seu artigo 66, fala em 10 dias? Quem está correto, a portaria ou a lei? Ana Luz. A primeira portaria 196 não é do tipo A, né? Ela é da Secretaria de Defesa Agropecuária. Então, com relação ao prazo, a certificação sanitária ela não é considerada um processo administrativo na sua essência, né? E outro ponto importante a 196 ela foi publicada com base na Lei de Liberdade Econômica, para dar uma previsibilidade para o setor regulado dos prazos mínimos, né, que o serviço público faria a prestação daquela atividade que é inerente ao serviço público. A certificação sanitária, ela não é uma atividade que vai ter uma liberação tácita, né? Nenhum produto, né, pode sair do Brasil ou pode circular, caso tenha alguma restrição de circulação, de trânsito nacional, ele não vai poder circular sem que tenha a assinatura de um auditor fiscal agropecuário. Então, ele não é uma atividade tácita. O prazo que está previsto na portaria, ele é para que o setor tenha uma previsibilidade do prazo mínimo que aquela certificação será emitida, tá? Mas ela não tem relação, ela não guarda relação com a lei, com a portaria, com a lei 9784. Até porque, se fosse assim, a gente teria que registrar o estabelecimento num prazo de 10 dias, que não é o que acontece, né? A gente teria que fazer todos aqueles processos que estão ali previstos na portaria, todos os serviços que a gente presta para a sociedade, deveria seguir, então, o prazo de 10 dias. Então, o prazo previsto da portaria, ele não guarda relação com a 9784. Quais são os maiores desafios para o abandono do CSI em papel para a adoção de CSI eletrônico? O desafio vai ser aquele que a gente já sabe, né? O sistema caiu hoje, fica sem certificação. Por mais que a gente tenha medida de contingência, né? Infelizmente, quando você tem todo um processo sistematizado, a gente tem uma agilidade na prestação daquele serviço, daquele processo, porém a gente fica realmente à mercê de sistema, de internet e das máquinas. Tem restrições dos países com relação à certificação? De jeito nenhum. O mundo cada vez mais, na parte vegetal, os certificados eles já são transmitidos via eletrônica na sua grande maioria. Não sei, eu tenho da área vegetal, você tem um colega aqui que talvez poderia até explicar melhor. Mas em sua grande maioria os certificados já são transmitidos via eletrônica.
Então, assim, não tem restrição nenhuma dos países, o que a gente tem tentado trabalhar, né? Principalmente com China, que é um dos nossos maiores mercados e é um mercado que tem muitas exigências com relação à autenticidade do certificado. Pra vocês terem uma ideia, a gente tem que ter uma lista, somente médicos veterinários que têm uma lista de assinaturas que são enviadas sistematicamente, periodicamente para a China, que remete aquela lista daquelas assinaturas para todos os portos e pontos de fronteira. Para que se confira se aquele auditor que está assinando aquele certificado está apto a assinar, confere o carimbo, confere o código de autenticidade, tem que ser folha de segurança. Então, assim, quanto mais rápido a gente estabelecer a sistemática de certificação eletrônica com esses países, principalmente China, que nos exige tanto, para a gente é muito melhor, a gente vai ter uma fluidez muito maior com relação à certificação. Assim, a gente ainda tem que mandar uma planilha quinzenal dos certificados que são emitidos. Então, se a gente tiver a certificação eletrônica, a gente vai ter uma fluidez nessa certificação que vai ser, assim, para a gente, vai diminuir o custo de produção, vai dar fluidez nesse trânsito, né, dos produtos, e o que a gente espera é que isso seja o mais rápido possível. Mas, assim, a gente está lá ainda patinando com relação à China e vai estar mais adiantado com alguns outros países. Mas não tem nenhum tipo de restrição com relação à alteração da certificação do papel ou a certificação eletrônica. E em alguns casos que os países ainda exigem que o certificado seja emitido no papel, vai ter a certificação vai ser eletrônica e vai ser impresso no momento da expedição do produto, caso seja necessário. Talvez algum desafio de harmonização de linguagem de TI, né? Que aí não depende tanto da gente aqui, mas de harmonização de linguagem de TI, de conseguir mandar os arquivos para lá e receberem. Mas isso tudo, até o projeto que está sendo desenvolvido, prevê que tenha essa interface, que essa interface funcione, que a gente consiga mandar os dados naqueles países que não têm ainda tanta tecnologia, ou nos que dizem que tem e que na verdade não tem tanto. Então acho que é um desafio mais de tecnologia, não do lado brasileiro. Acho que no momento as perguntas do público se encerraram, né? E eu gostaria de abrir a palavra a vocês para comentários finais, né, sobre os temas e para falar mesmo o que vocês têm de visão de futuro, né, com relação ao mercado, o que vocês enxergam a médio e longo prazo, né? Nós somos um grande produtor, né? Considero que nós somos produtores de excelência, né? Tanto o serviço público quanto a iniciativa privada, né? Elas se empenham muito, né? Nós, os auditores fiscais, a gente se empenha muito, a gente gosta de ver tudo funcionando muito bem, né? E essa integração é necessária e eu gostaria realmente que vocês fizessem uma explanação curta para a gente poder encerrar aqui do que vocês veem, né, dessa sessão. Eu vou começar com a Sula, né, e termino com a Ana. Bom, obrigada. A gente, hoje a palavra de ordem é sustentabilidade, né? A gente vem falando sempre muito nisso e sem parar para pensar muito, né, no que significa. A gente está aqui falando de setor de carnes especificamente, né? Não especificamente, né? Mas basicamente porque as duas, né, associações aqui em grande parte, a gente tem animais também, ovos, enfim. Mas está falando de um setor altamente competitivo, de um setor com uma presença internacional, né? Falei aqui sobre a questão da competitividade. Não tem como a gente deixar de pensar em sustentabilidade ao final da nossa conversa aqui. Afinal de contas, a gente está trabalhando, primeiro de tudo, com alimentos, né? Vamos dizer aqui que, por mais que eu esteja na cadeia primária, lá, numa outra elo, eu estou buscando o final ali, são alimentos. Então, primeiro ponto. E qual é o nosso papel como Brasil nisso, né? E como que se dá a sustentabilidade desse setor? Como que a gente está, a nossa postura atual, como que a gente está lidando com isso? Como que a gente vai seguir e se mantendo competitivo no mercado internacional ou nacional que seja, né? Que a gente tem aí alternativas diversas, né? Acho que é uma reflexão que a gente tem que pensar como brasileiro, né? Tenho certeza que todo mundo aqui tem um ideal, né? Tenho certeza que todo mundo aqui deve pensar para além da sua caixinha, né? Então, acho que a gente tem que pensar e jogar agora tudo isso que a gente está falando, né? Da modernização da inspeção, da perspectiva da inspeção,
onde que isso tudo se enquadra num contexto macro? Para onde a gente está olhando? Né? Qual é o nosso objetivo? Então, eu acho que quando a gente olha com esse olhar macro, que é um olhar que, pelo menos como entidade, eu busco fazer sempre, eu não posso ser imediatista, querer resolver um problema de curto prazo de alguém, nem muito menos de um grupo isolado, sem pensar nas consequências, num contexto geral. Então, eu acho que essa reflexão vale para nós somos profissionais, né, aqui de diversas áreas que atendem o agronegócio, pensar como país. E eu tenho certeza que isso está no exercício diário, mas que é bom a gente lembrar no nosso dia a dia. Eu queria agradecer a participação mais uma vez. E queria deixar uma visão, assim, a gente somos um time, né, na grande maioria médicos veterinários e por formação, acho que médico veterinário faz faculdade por paixão, né? Acho que é uma das profissões que realmente vai lá para a faculdade e se forma por paixão, daí as frustrações, daí né, o calor aí das nossas discussões, e acho que também a gente não briga quando a gente não acredita em alguma coisa. Quando a gente desiste, a gente para de brigar. Então, mesmo as dificuldades entre setor público e privado que a gente vivenciou e vai vivenciar, eu tenho certeza que elas são motivadas porque a gente tem uma convicção dentro de cada um e cada um tá brigando ali pela sua convicção, por aquilo que acredita que é melhor. Ninguém briga por pior, ninguém briga por aquilo que não acredita. E eu vejo que a gente está achando essa maturidade, que eu falei um pouquinho da gente ser imaturo, a gente é imaturo do ponto de vista de marketing, né? A gente se vende muito mal e a gente se comunica muito mal. Então eu acho que a gente está atingindo um nível de maturidade, de comunicação muito melhor. Acho que os sistemas vão mostrar para a gente esses dados, vão trazer à luz aquilo que a gente sabe, que a gente fala, né? Quando a gente começava discussões, assim, desde que eu me formei, que eu comecei a trabalhar nessa área, a gente ia, às vezes, para discussões tão pessoais. E hoje a gente vai para discussões com números, com dados, com informação. Olha esse percentual. Será que isso está certo? Será que isso está errado? Até falando um pouco desse assunto que é um pouco sensível, né, do autocontrole, de mudança aí do formato de inspeção, a gente olhou muito para esses dados, né, doutora? A gente olhou muito para quanto um fiscal federal agropecuário, um médico veterinário, ele tinha que se dedicar em atividades que talvez não era o foco para capacitação daqueles profissionais, né? E aí o foco vai realmente ser direcionado para aquilo que a gente tem capacitação, que a gente tem formação para fazer. Então, minha visão de futuro é que a gente está achando essa linha de conseguir mostrar e de conseguir trabalhar de forma muito mais efetiva, de forma muito mais assertiva e que vai garantir para a gente manutenção do nosso posicionamento e alcançar e acessar ainda mais. E nessa linha aí, o trabalho é conjunto. Não tem jeito da gente dissociar a atividade do serviço oficial e as atividades das empresas. A questão da saúde animal, que é a manutenção dos nossos status sanitários com relação às doenças de saúde animal, que são algumas impeditivas para que a gente acesse alguns outros mercados. O nosso sistema de defesa, né? A defesa sanitária agropecuária, a nossa defesa agropecuária, ela é o nosso patrimônio, nosso maior patrimônio, né? Então a gente tem que estar sempre vigilante, né, para manter as nossas fronteiras, os nossos serviços, as nossas atividades dentro dos estabelecimentos frigoríficos, de uma maneira que a gente evite o ingresso de doenças, né, que possam alterar os nossos status sanitários, nos prejudicar com relação à frente aos mercados internacionais e seguir o trabalho que a gente vem fazendo, né, junto da Secretaria de Defesa como um todo, para que a gente comprove para os países que a gente deseja alcançar os mercados, como a Cíntia comentou, a Coreia, Japão, que a gente ainda não consegue entender tecnicamente o porquê que a gente não consegue acessar esses mercados, visto que o nosso sistema, a nossa defesa sanitária, a nossa saúde animal, a gente atende tudo previsto na OIE e o nosso procedimento, o nosso trabalho dentro dos frigoríficos estão em linhas com o que é executado internacionalmente, a gente atende aos previstos. Então a gente não consegue entender. Então, assim, a gente manter esse nosso trabalho de defesa como um todo para que a gente cada vez mais alcance
outros mercados e se consolide, né? Fique consolidado como um grande produtor e exportador de proteínas de origem animal. Realmente a defesa sanitária ela é ampla, complexa, né? E eu acho que o setor produtivo ele tem evoluído e percebido melhor, né? Como vocês comentaram, a parte que é integrada é mais fácil de você trabalhar de uma forma mais primorosa, né? O setor de carnes, bovina principalmente, que ele é um pouco mais solto, vamos dizer assim. Então, com essa evolução, a gente tem notado que a responsabilidade do setor produtivo está começando a chegar melhor até o produtor rural, né? Os trabalhos de defesa sanitária animal, de educação sanitária, eles são fundamentais para que a gente consiga melhorar toda essa cadeia e que ele dê sustentação para esses mercados, que talvez eles precisem, talvez eles sintam falta, né, de um pouco mais de robustez nessa parte do como a gente demonstra. Eu acho que a gente tem evoluído muito nessa parte nos últimos anos e a gente precisa evoluir um pouquinho mais. Mas tudo é um processo, como todos comentaram aqui, e eu acho que a gente tem melhorado e evoluído muito ao longo desse tempo, né? Muito obrigada, Ana Lúcia, você assim, tem sido espetacular, né? Ali à frente do Dipoá, é um prazer, né, tê-la aqui conosco. Muito obrigada também, Sula e Cíntia, por estarem aqui. Foi ótimo o debate. É muito bom assim, poder ter essa integração do setor produtivo, né, e do setor público, todos conversando e num objetivo da melhora, né? Nós aqui também, como auditores fiscais, também lutando por ter uma situação melhor para todos, que traga segurança para o nosso trabalho, para o trabalho de vocês, para que tudo evolua e nós atingimos no futuro próximo, né, a manutenção da segurança alimentar, né, a segurança sanitária dos nossos rebanhos e a sustentabilidade econômica dessa atividade tão importante para o país, que nos fornece recursos, né, tecnologia, desenvolvimento de produção, sustentabilidade tanto econômica quanto responsabilidade da parte ambiental. Com todo mundo trabalhando em conjunto, nós teremos um país melhor, né? Muito obrigado pela presença de vocês, né? Fico grata com esse painel. Nós encerramos aqui o nosso seminário. E eu gostaria de convidar, né, para agradecer a presença de todas vocês, né, encerro aqui o nosso seminário. Muito obrigada. Obrigada a todos. Boa tarde. Agora, o nosso presidente vai entregar uma lembrancinha a todos vocês e agradecer a presença de todos. Auditores Fiscais Federais Agropecuários. O Brasil cresce e fica mais seguro com eles.